Foi declarado ontem o estado de emergência pelo Presidente da República, após audição ao Governo e aprovação pela Assembleia da República. Mas em que é que isto tudo se traduz na prática? Há muitas pessoas que me têm colocado dúvidas no sentido de dizerem que o decreto basicamente diz muito pouco, não diz o que é que vai mudar e não compreendem por que motivo Marcelo Rebelo de Sousa ontem não indicou que medidas é que deveriam ser tomadas pelo Governo. Ora, importa referir que isto é normal, é absolutamente normal. O Presidente da República em Portugal não é o chefe do Executivo. E o Executivo é o órgão administrador do Estado em geral. Logo, não faria sentido que fosse o Presidente da República determinar em concreto que medidas é que deveriam ser tomadas com vista à concretização e à garantia da eficácia do estado de emergência. Ou seja, na prática, aquilo que aconteceu foi que o Presidente da República determinou que direitos é que deveriam ser limitados e em que amplitude ou em que medida é que eles poderiam ser limitados. Ou seja, não indica concretamente de que forma é que isso deverá ser executado no terreno, mas diz que modalidades é que isso poderá versar. Ora, agora cabe ao Governo gerir esta declaração de estado de emergência com base em todas estas limitações impostas pelo Presidente da República e, basicamente, executá-las. O Marcelo Rebelo de Sousa diz: eu preparei um conjunto de poderes, entre aspas, são poderes que são presente envenenado, não é um poder que o Governo tenha necessidade ou tenha vontade de ter, mas basicamente acaba por ser um poder na prática, porque isto permite ao Governo executar as medidas que sejam necessárias ou concretizar as medidas que sejam necessárias para que o estado de emergência venha a ser ultrapassado o mais rapidamente possível e não precise de ser renovado dentro daquilo que o Governo possa efetivamente decidir. Ou seja, com base naquilo que foi decidido, sendo que o Presidente disse: eu determino esses poderes logo, agora aqui está para o Governo fazer aquilo que deve fazer com base nestas limitações de direitos fundamentais que de outra maneira não poderia ter condições para os poder condicionar e para poder aprovar determinadas medidas, o que é que o Governo, e o que é que, com base naquilo que diz no decreto, o que é que o Governo poderá basicamente fazer? Ora bem, desde logo temos restrições às deslocações em território nacional. E essas deslocações podem manifestar-se de várias formas. Ou as pessoas podem estar impedidas de sair da sua área de residência, ou poderemos ter aqui uma medida ainda mais vasta, ou pelo menos mais flexível, e que permita que as pessoas saiam da sua área de residência, no entanto, que não saiam, por exemplo, que não circulem entre concelhos ou entre freguesias. Ou seja, isto depende. Cabe agora ao Governo decidir, basicamente, o que é que quer fazer em concreto com cada uma destas medidas que foram, que lhe acaba por ser permitida António Costa. Isto poderá ainda manifestar-se ou traduzir-se numa outra situação. Nas quarentenas obrigatórias. Quarentenas obrigatórias, essas impostas, não necessariamente para todos os cidadãos, mas as quarentenas para serem impostas às pessoas que são suspeitas, que possam constituir uma ameaça, ou para esses mesmos doentes. Aqui nós poderíamos pensar como é que isso poderia traduzir. Poderia ser uma monitorização, eventualmente através de geolocalização, um modelo ensaiado na Coreia do Sul e em Israel. A grande diferença é enquanto em Israel esta medida de geolocalização que permite ao Governo controlar através do GPS que a pessoa teria em sua posse, quer através de um aparelho, quer através dos próprios telemóveis, o Governo poderia saber que pessoas é que cumpririam essa quarentena obrigatória ou não. Na Coreia do Sul esta medida foi um pouco mais resumida às pessoas que estão doentes, que estão infectadas com Covid-19 e às pessoas que com elas conviveram ou que têm o potencial para poder eventualmente manifestar mais tarde o Covid-19. Resta saber se o Governo vai optar por uma decisão desta natureza. Existe abertura e alguma margem para isso acontecer e posso dizer que no caso da Coreia do Sul até teve alguns resultados bastante vantajosos no que toca ao controlo das pessoas que estão infectadas e a tentar proibir a disseminação desse mesmo controle. Na Coreia do Sul nem foi tanto através do telemóvel, foi através de um aparelho que permitia às autoridades de saúde monitorizar e conseguir controlar a circulação das pessoas consideradas suspeitas. Mas depois poderemos ainda fazer adotar outras soluções. As cercas sanitárias, ou seja, no sentido de limitar e de cercar determinadas comunidades ou conjuntos de população que possam, com base em determinadas características, representar uma ameaça para outros que neste momento ainda não representem, e depois poderá também ser afetada a liberdade de circulação no sentido de obrigar as pessoas a saírem de casa obrigar as pessoas a ficarem em casa, mas a saírem de casa só para situações absolutamente excepcionais, nomeadamente visitas ao médico, a realização de compras e pouco mais. Ou seja, numa medida desta natureza, estaria comprometida claramente a visita de familiares.
Porque se for permitida a visita entre familiares, bom, basicamente acaba por ser um passo muito curto que separa a proibição de visita a familiares da proibição de convívio com amigos e até mesmo com terceiros. E, basicamente, esta restrição à deslocação acabaria por ter um efeito absolutamente inócuo. Depois temos ainda uma outra situação que o Primeiro-Ministro acabou já por dizer, já por afastar, que são a questão do recolher obrigatório. Na Tunísia, as pessoas podem permanecer 12 horas durante o dia, devem permanecer durante 12 horas durante o dia na sua habitação, mas depois têm um restante período através do qual elas podem sair à rua. O recolher obrigatório determina as horas a que as pessoas devem estar em casa sempre e também determina, ao mesmo tempo, a que horas é que as pessoas podem começar a sair de casa e em que condições é que podem sair de casa. Ou seja, mesmo em situações consideradas de exceção, havendo um recolher obrigatório, as pessoas não poderão sair à rua. Devem primeiro obter uma autorização por parte das autoridades. Com certeza que, quer situações de quarentena obrigatória, quer também situações de deslocações no quadro do nosso estado de emergência atual, aquilo que vem obrigar é à implementação de um aparelho, de um dispositivo, um destacamento pelas várias cidades. Isso terá de ser decidido também pelo Governo em coordenação, eventualmente com a Proteção Civil, para poderem saber quem é que deve ser destacado para as ruas. Forças de segurança, são os militares, os dois, podem ser os dois em simultâneo, e como é que isso poderá ocorrer na prática? Será que ficará um em cada rua? Eu estou aqui a entrar num estado de claro exagero, mas ainda assim é uma situação teórica que pode acontecer em alguns sítios na prática. Ou poderá ser um âmbito territorial muito mais vasto para o destacamento desses militares, sendo que qualquer pessoa que se cruze com estes militares ou com as forças de segurança, teria sempre de justificar o motivo da sua saída. Ou seja, na prática, a pessoa sai de casa, a pessoa vai à rua, mas se for abordada pelas autoridades, tem de indicar uma justificação. Caso contrário, é obrigada a recolher a casa. Depois temos uma outra situação muito curiosa, a questão das prestações de quaisquer serviços. É o que diz o decreto do Presidente da República. Isto, na prática, quer dizer que, se o Governo quiser, pode obrigar certas empresas a paralisarem a atividade, obrigar outras empresas a manter a atividade e até reforçar o grau de produção dessa mesma atividade para garantir bens e serviços essenciais, mas ainda uma outra particularidade, é que o Governo pode, se for necessário, ou se entender como necessário, obrigar determinadas empresas a mudar o seu objeto atual, ou seja, eu estou a colocar aqui no âmbito teórico, serralharias, por exemplo, podem ser obrigadas, ou até mesmo outros graus de indústria, de produção, oficinas, podem deixar de tratar da reparação de carros e motas e podem ser destacadas para poder reparar, por exemplo, aparelhos eletrónicos ou outro tipo de situações. Estou a colocar aqui este tipo de situação. É meramente teórico, não sei se o Governo pretenderá ir por esta linha ou não, mas, na prática, o que é que isto quer dizer? Muito se discute da questão dos ventiladores, que não temos ventiladores suficientes. Se o Governo quiser, eu não estou a dizer que o Governo deve ou que o Governo fará isto. Estou a dizer, se o Governo quiser, o Governo pode ordenar que determinadas empresas trabalhem exclusivamente na produção de ventiladores, porque é isso que falta neste momento ao Estado. Portanto, e o Governo, assim como quem fala dos ventiladores, fala inclusivamente de outros bens que possam ser essenciais e que tínhamos falta. No que é que nós entramos também? Numa outra situação que está contemplada pelo Decreto do Presidente da República, que é a questão das pessoas com experiência numa determinada atividade, podem ser destacadas, ainda que não o façam na atualidade, se for sabido que essas pessoas podem acrescentar com base na sua experiência anterior, podem ser obrigadas a colaborar na produção de determinados bens ou na prestação de determinados serviços, mesmo que não seja isso que elas façam na atualidade, porque são as pessoas que são necessárias para poder conduzir e garantir que o estado de emergência será ultrapassado o mais breve possível. Depois temos ainda outras situações, o direito de reunião, que importa perceber como é que o Governo vai gerir e que medidas é que vai propor neste aspecto, porque a Áustria, por exemplo, veio proibir reuniões com mais de 5 pessoas, quer na rua, quer noutros locais, e importa perceber se o Governo também vai estabelecer um limite tão baixo, ou se vai estabelecer um limite alto, ou de todo pode entender que neste momento ainda não seja necessário. Isto poderá entrar também nas questões relacionadas com a liberdade de culto. E eu recordo o caso coreano. Qual é que foi o principal foco de propagação do Covid-19 na Coreia do Sul? Foi exatamente um culto religioso sul-coreano, cuja comunidade foi responsável pela propagação de cerca de 60% dos casos que estão associados a este tipo de igreja. Ou seja, não estamos a falar necessariamente de uma seita, estamos a falar de cultos religiosos em geral, que, havendo um elemento que possa estar contaminado ou que possa estar infectado, a probabilidade de propagação é maior, ainda que esses cultos já tenham restringido, como há o caso em Portugal de alguns cultos, não só evangélicos e cristãos, mas também de outro tipo de denominações, nomeadamente muçulmanos, ou até mesmo cultos budistas, que possam existir em Portugal, mas que ainda assim existe a possibilidade de propagação. Portanto, o exercício do direito de reunião
pode ser limitado, quer em termos quantitativos, quer em termos quantitativos e qualitativos, ou seja, dependendo se estão relacionados com o culto ou não. Depois temos outras situações, a questão dos restaurantes e dos locais de restauração, que muitas pessoas também me têm perguntado, se vão fechar ou não. Depende. Depende daquilo que o Governo decidir. Os restaurantes podem ser considerados serviços essenciais, porque providenciam bens alimentares para as pessoas, diminuindo até a exigência de que as pessoas tenham de se deslocar a supermercados onde podem estar concentradas e onde se podem concentrar com pessoas contaminadas, e pode fornecer refeições em determinadas condições, ou seja, num determinado conjunto de horas, apenas num determinado conjunto de pessoas, em função das pessoas se poderem inscrever em locais previamente selecionados ou não. As cafetarias, depende, os cafés também poderão estar incluídos, poderão ser obrigados a encerrar ou poderão ser obrigados a manter-se operacionais se forem um complemento aos locais de restauração habituais e se forem úteis para a concretização deste estado de emergência. Importa perceber, primeiro, o que é que o Governo vai decidir. Ninguém pode dizer de antemão que os cafés vão todos fechar, que os restaurantes vão fechar, que as padarias e os talhos vão encerrar. Depende. Aliás, pelo contrário, até poderá ser desaconselhado se uns se conseguirem complementar aos outros. Depois temos também uma outra situação, a questão da proibição dos voos internacionais. Portugal acabou por adotar a solução do Conselho Europeu de Ministros, de Primeiros-Ministros, que se reuniram há 2 dias e que proibiu voos extracomunitários, com algumas exceções naturalmente. Ora bem, há aqui uma outra situação que é a questão do Reino Unido. O Reino Unido acaba por ser, basicamente foi decidido, foi que voos dentro dos vários países europeus, dos Estados-membros da União Europeia, acabam por ser permitidos, e isto foi ampliado para os países do espaço económico europeu, que inclui países como a Suíça, como a Islândia ou até mesmo como a Noruega. O que é que isto quer dizer na prática depois? É que o caso do Reino Unido, como está em transição, ainda é tratado como um Estado-membro. Ou seja, ainda é permitida a circulação de pessoas provenientes do Reino Unido para Portugal e de Portugal para o Reino Unido. Mas qual é o problema aqui? É a abordagem das autoridades britânicas à questão do Covid-19, que tem sido bastante negligente. Parece que só agora terão acordado. Até muito recentemente estava a ser difundida pelas autoridades oficiais uma teoria de que a imunidade de grupo favorece a prevenção e o combate ao Covid-19, que é uma situação absolutamente ridícula e que cientificamente acaba por ficar até demonstrado que não faz qualquer sentido, e a possibilidade dessas pessoas poderem vir para Portugal e poderem infectar portugueses é bastante elevada. Portanto, se vierem para cá pessoas que estiveram no Reino Unido a conviver com pessoas que convivem desta maneira, como eu vos disse, mas totalmente aberta e absolutamente negligente, poderão infectar pessoas em Portugal. No entanto, na prática, no que é que isso acaba por corresponder? É que o Governo poderá, não proibindo os voos provenientes do Reino Unido ou determinados focos de infecção, o Governo poderá determinar que a quarentena para quem chega desses países de origem, portanto, seja do Reino Unido, seja mesmo da Polónia, seja de outros países que também sejam considerados países de risco. Portanto, essas pessoas, à chegada a Portugal, podem ser obrigadas a ficar em quarentena obrigatória. E agora, neste momento, está ultrapassada a inconstitucionalidade da quarentena obrigatória porque foi declarado o estado de emergência. Finalmente, eu coloco assim de uma outra situação, a questão do direito de resistência que é imposto aos cidadãos. Portanto, os cidadãos não podem resistir às ordens que venham a ser dadas pelas autoridades. Importa perceber qual é que é o alcance desta medida, porque, a meu ver, essa medida ainda não está totalmente esclarecida, nem sequer foram definidos totalmente esses limites. Há uma pergunta que importa colocar. Se uma vez sendo descoberta a vacina para o Covid-19, as pessoas estão obrigadas a ser vacinadas pelas autoridades? É que na Dinamarca, ainda na passada semana, foi aprovado pelo poder político, pelo Parlamento dinamarquês, uma medida que obriga as pessoas a deixarem-se vacinar. Ou seja, as autoridades de saúde têm poder para poder vacinar pessoas, quer seja contra o Covid-19 ou contra outro tipo de terapêutica ou de vacina que possa revelar-se eficaz no combate ao Covid-19, desde que estejam acompanhados pelas forças de segurança. Ou seja, isto dispensa que sejam condenadas judicialmente e acaba por ultrapassar quaisquer inconstitucionalidades relacionadas com este tipo de situação. Em Portugal, este tipo de solução vai ser adotada ou não? Bom, importa perceber qual é a sensibilidade do Governo. Eu acredito que o Governo não esteja muito sensível nem muito inclinado para esta situação, mas será uma questão para reflexão no futuro, sem sombra de dúvida. Depois, importa também avaliar qual é que é a abordagem que o Governo vai ter, não é? Porque, no fundo, nós vemos que, com base, pelo menos no artigo que foi publicado hoje pelo Expresso, que os transportes públicos continuam a funcionar, vão reduzir e vão limitar o número de pessoas, mas a verdade é que as pessoas estão concentradas num transporte público. Os transportes públicos têm adotado carreiras
que acabam por circular com a mesma intensidade de um fim de semana, ou seja, são cada vez mais raras, e isto vai provocar situações de constrangimento e de tensão entre as pessoas, entre os passageiros, que o Governo tem de acabar por decidir, desde já para proibir que funcionem os horários de fim de semana, porque funcionam muito menos autocarros, muito menos metros, muito menos comboios, e isto obriga as pessoas a quererem entrar nos transportes públicos para poderem ir trabalhar, custa o que custar. E porquê? Porque a atividade económica, como tem de continuar a funcionar, vai continuar a facilitar o contacto entre as pessoas, quer em transportes públicos, quer em contexto laboral. E também o contexto laboral acaba por levantar aqui questões. É que o teletrabalho, sendo obrigatório, quando for compatível, importa perceber quando é que é realmente compatível. Porque eu já vi várias instituições, não vou enumerar quais agora neste momento, que têm sido tremendamente resistentes à adoção do teletrabalho, mesmo em casos em que os procedimentos estejam todos desmaterializados, ou seja, em que não existem, em que se pode trabalhar e desempenhar funções sem precisar de documentos ou sem precisar de bens que só se encontrem naquele local de trabalho específico. Portanto, por exemplo, as sociedades de advogados ultrapassaram esta questão muito rapidamente em Portugal. Ultrapassaram-na da seguinte forma. Acabaram por colocar ou disponibilizar todos os documentos relacionados com os processos em clouds ou drives, e os seus advogados vão para casa trabalhar em teletrabalho, mas conseguem aceder aos processos e aos documentos através dessa ligação diretamente à cloud. Ora, muitas instâncias do Estado, e não só, podem continuar a trabalhar da mesma maneira, mas não fazem. Finalmente, apenas para terminar, eu coloco em causa que o Governo, com base na resistência que tem demonstrado relativamente ao estado de emergência, venha a adotar uma abordagem suficientemente eficaz e digna de quem está a enfrentar uma guerra contra um inimigo invisível. Portanto, neste momento, o Governo tem demonstrado alguma resistência. Nós vemos que, em Portugal, um dia antes de ser declarado o primeiro caso, que foi já em março de 2020, e já quase 2 meses depois de ter sido anunciado terem sido anunciados os primeiros casos ainda na China, o Governo ainda estava, através da Direção-Geral de Saúde, em plena negação de que, eventualmente, poderia não vir para Portugal os casos de Covid-19. Portanto, as autoridades de saúde portuguesas achavam que Portugal ia ficar absolutamente imune, ou que havia a probabilidade de Portugal ficar absolutamente imune, e tivemos aqui um espaço de 2 meses em que muita coisa podia ter sido decidida, inclusivamente este estado de emergência, que só peca por tardio, e, no entanto, as pessoas acabaram por acreditar que Portugal poderia ficar livre desta praga. Portanto, todos os Estados-membros da União Europeia eram apanhados, víamos pessoas a morrer na China e não só, inclusive já em Itália, e as autoridades portuguesas continuavam absolutamente inertes para tomar uma decisão. E depois vemos a situação do Ovar, onde foi declarada a situação de calamidade pública, e ainda ontem as autoridades demonstraram claramente não conseguir controlar a situação, e os populares também desvalorizavam esse mesmo estado, essa situação de calamidade pública ao saírem do Conselho e irem para outras localidades vizinhas. Portanto, a situação de calamidade pública não determinava em concreto qual era o alcance e as proibições que as pessoas podiam tomar, e, noutros casos, as pessoas desvalorizavam-nas. O risco de não serem adotadas as medidas mais restritivas possíveis, pelo menos em termos gerais, não em termos totais, mas em termos gerais, por parte do Governo, desta declaração de estado de emergência que foi decretada ontem, poderá suscitar ou criar nas pessoas uma falsa sensação de segurança que as leva a desvalorizar a gravidade da ameaça que é o Covid-19. Porque as pessoas pensam, bom, se antes do estado de emergência a realidade era uma, continuava a ser quase tudo facultativo, mas agora, depois do estado de emergência, continua a funcionar quase tudo da mesma maneira, bom, talvez se calhar a ameaça não seja assim tão grave e nós não corremos assim tantos riscos, pelo que as pessoas podem desvalorizar esta realidade. Isto é um inimigo invisível. Daí que as pessoas não tenham capacidade para poder avaliar o seu potencial, mas olhem para os casos nos outros países. E mesmo em Portugal, há pessoas a morrer. A probabilidade e a facilidade de contágio que o Covid-19 tem acaba por demonstrar que é uma situação extremamente grave que nós todos temos de enfrentar. Daí que, apesar dos discursos na televisão por parte do Governo e do Presidente da República, no sentido de dizerem que os portugueses têm cumprido, isto é uma forma de tentar motivar as pessoas, porque há muitas pessoas que não têm cumprido. Ainda ontem vi aqui no jardim, em frente à minha casa, várias pessoas com as crianças a circularem, a andarem de bicicleta e a jogarem futebol, por exemplo. Isto mostra claramente que as pessoas, muitas pessoas estão a cumprir, mas há muitas também que continuam a não cumprir e que acabam por constituir uma potencial ameaça para os restantes. Ainda assim,
É de louvar o discurso do Presidente da República ontem. Foi um discurso bastante pragmático, sem grandes floreados, sem grandes adornos. Foi uma situação, foi uma abordagem exatamente na mesma medida em que um chefe de Estado tem de ter uma situação desta natureza. Era muito importante que o Presidente da República continuasse a manter esta postura para o futuro, não só relativamente ao Covid-19, mas relativamente a outras situações, porque as pessoas muitas vezes não precisam de abraços, não precisam também de grandes adornos. Aquilo que as pessoas precisam é do realismo e da noção da gravidade das situações que enfrentam.